Pedro não foi crucificado, mas foi degolado. Mas quando você lê essa carta, que é a última carta que ele escreve, ele tem algumas orientações para Timóteo que deveriam ser muito fortes para você e para mim hoje. No capítulo 1, versículo 14, ele dá a primeira orientação. Ele diz: Timóteo, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. O bom depósito aqui é o Evangelho. E guardar o bom depósito não é guardar numa gaveta e esconder de todo mundo. Guardar aqui traz a ideia de não permita que este Evangelho seja contaminado, diluído, misturado com doutrinas equivocadas. Mantém este Evangelho intacto, puro, límpido, simples, mas poderoso. Segundo o conselho, segundo a orientação que ele dá no capítulo 2, versículo 3, ele diz: participa dos meus sofrimentos. Então, o primeiro é guarda o Evangelho. O segundo é sofre pelo Evangelho. O Evangelho não é uma plataforma de arrancar aplausos dos homens. O Evangelho é uma arena de sacrifício. O apóstolo Paulo disse nessa carta mesmo, capítulo 3, versículo 12, aquele que quiser viver, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo, vai ser aplaudido. Certo? Não. Vai ser o quê? Perseguido. Então não espere aplauso do mundo. Irmãos, o mundo nunca na história foi do lado da igreja. O mundo sempre odiou a igreja. Isso levou Mark Lloyd Jones a afirmar que a amizade do mundo é pior que a espada do mundo. Se nós estamos buscando a amizade do mundo, nós estamos entrando para a inimizade de Deus. A igreja de Cristo sempre foi martírica. Sempre foi martírica. Então, prepare-se para sofrer. Eu sei que esse não é um discurso popular. Eu sei que, de repente, está na contramão de tanta coisa que se escuta por aí. Mas ser cristão, nesse mundo, que jaz no maligno, é enfrentar a carranca do diabo, o ódio do mundo, mas a presença gloriosa do Deus Todo-Poderoso. Terceira orientação que Paulo dá para Timóteo é no capítulo 3, versículo 14. E ele diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Ele está falando do Evangelho. Então, guarda o Evangelho, sofre pelo Evangelho e permanece no Evangelho. Por que é importante isso, irmãos? Porque o contexto daquele tempo era de uma perseguição, não só política, onde os crentes estavam sendo queimados vivos, jogados às feras, crucificados, mas os falsos apóstolos estavam circulando as igrejas. Você pode encontrar isso quando Paulo saiu de Corinto para Éfeso, e passou 3 anos em Éfeso, os falsos apóstolos chegaram lá em Corinto. Não, esse Paulo aí não é apóstolo verdadeiro, não. Ele não tem credencial, não. Ele não tem experiência mística suficiente para ser um apóstolo, não. Então, quantas vozes ecoam? Quantas pessoas se levantam para arrastar atrás deles os discípulos de Cristo? E quantas novidades no mercado da fé surgem? E o nosso propósito é, não importa os ventos de doutrina, não importa as vozes que ecoam por todos os lados, nosso papel é permanecer no Evangelho. O Evangelho é o mesmo. Ele nunca vai ficar caduco, ultrapassado, obsoleto. Ele é o poder de Deus. Não precisa ser atualizado, não precisa ser ressignificado. É o mesmo, poderoso, vivo, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quarta orientação que Paulo deu para Timóteo, está no capítulo 4, verso 2, ele diz: prega a palavra. Este evangelho é para ser guardado intacto, sem mistura. Por ele precisamos estar prontos a sofrer. Precisamos permanecer nele.
Mas esse evangelho tem que ser proclamado. Tem que ser anunciado. Esta mensagem não pode ficar entre quatro paredes. E hoje, irmãos, eu sou muito apaixonado pela questão hoje das mídias, porque acho que foi a grande ferramenta que Deus deu à sua igreja nesta geração, para nós cumprirmos a profecia de Mateus 24:14. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunhar todas as nações. Então virá o fim. Você hoje tem janelas abertas para o mundo. Me permite e me desculpa dizer isso. Eu acho que hoje nós, não importa o tamanho da igreja local, se 100 ou se 10 mil, nós falarmos apenas entre muros, entre quatro paredes, não aproveitando as janelas abertas para o mundo, é uma equivocada mordomia das nossas oportunidades. Para usar uma palavra bem leve, bem mansa. Então prega a palavra. Prega a palavra. Porque o crescimento da igreja passa por isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sem pregação não tem conversão. Então é preciso pregar. Bom, mas a ênfase que eu quero dar não é essa ainda não. A ênfase que eu quero dar é esta. Transporte-se para o ambiente que Paulo estava. Vista-se com a pele dele. Deixa o coração dele bater no seu peito. Sinta o sangue dele correr em suas veias. Como você estaria? Sendo o maior apóstolo, maior pregador, maior teólogo, maior missionário, maior escritor. O homem que percorreu os rincões do Império Romano. Agora está velho, pobre, doente, cheio de cicatrizes, acusado de um crime que não praticou, abandonado pelos seus irmãos, condenado à pena de morte. O que você teria ainda para encorajar alguém nessa circunstância? Talvez já tivesse, se fôssemos nós, quem sabe até, sucumbindo. Mas ele tem palavras para orientar Timóteo, apesar dessa circunstância tão carrancuda e adversa. E quais são os conselhos? É agora que eu gostaria de que você, com a Bíblia aberta comigo no texto, pudéssemos observar. O primeiro conselho que Paulo dá está no verso 9. Procura vir ter comigo depressa. E o conselho é este. Quando a crise chegar e bater à porta da sua vida, tenha coragem e humildade de pedir ajuda. Não fique sozinho. Meus irmãos, a crise chega para todos, num dado momento ou noutro da vida. E quando a crise chega, a solidão é uma péssima companhia. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Todos nós, irmãos, precisamos de um ombro amigo. Vocês sabem disso. Nós temos no ministério muitos colegas, mas temos poucos amigos. E o que é amigo? Amigo é aquele para quem você abre o coração, sem medo de ser apunhalado pelas costas. Amigo é aquele que, apesar das suas mazelas, ou até deslizes, não descarta você na lata do lixo. Amigo é aquele que confronta você em particular e defende você em público. Amigo é aquele que chega quando os outros já se foram. Amigo é aquele que você tem liberdade de dizer, corre para cá, eu preciso de um ombro, eu preciso de você do meu lado. Quem são seus amigos? Para quem você abre o coração? Com quem você divide as suas dores? Com quem você reparte as suas cargas? Talvez um dos dramas maiores da nossa geração é o suicídio de tantos pastores.
E a pergunta que fica, meu Deus, por que ele não encontrou pelo menos um amigo para pedir ajuda? Para dizer, venha ter comigo depressa. Então, essa é a primeira orientação que Paulo está nos dando hoje, nesta tarde. Peça ajuda. Agora, preste atenção nisso. Dale Carnegie não é um autor cristão, pelo menos que eu saiba. Disse assim, você quer ter amigos? Seja amigo. Amizade se constrói. Precisamos de amigos. É triste quando às vezes você vê no ministério competição e não cooperação. Precisamos de amigos. Amigos do peito. Amigos de verdade. Segundo princípio, está aí no versículo 10. Olha comigo. Meu pastor, só para eu me orientar. Está tranquilo? Ok. O meu pastor do culto da noite, que hora lá, pastor? Oi? 7h30? 7h30, tá tranquilo então. Versículo 10. Ele diz, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. O princípio por trás aqui é este. Quando alguém decepcionar você, machucar você, virar as costas para você, não faça registros de mágoas. Põe o pé na estrada e continue caminhando. Veja você que Paulo está no final da vida. E Demas, que andou com ele, foi cooperador dele, na hora mais crucial da necessidade de Paulo, vira as costas para ele e o abandona. O que eu vou lhes falar agora não é uma mera possibilidade, é um fato. As pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas. Isso não é se, é quando. Agora, a questão não é o que as pessoas fazem conosco. A questão é como nós vamos reagir a isto. Porque se nós fizermos registros de mágoas, nós vamos perder a alegria, perder a paz, perder o sono, perder o foco. Alguns de vocês ouviram falar num pastor batista da Convenção Nacional, chamado Enéas Tonini, que morreu, acho que com mais de 100 anos. Ele escreveu vários livretos deliciosos de ler. E num desses livros ele diz que nas suas andanças pelo Brasil afora, o pecado que ele mais encontrou na igreja evangélica brasileira foi o pecado da mágoa, mormente na liderança. Líderes machucados, líderes feridos, líderes que foram tratados com rigor desmesurado. O que você vai fazer quando alguém vira as costas para você? Puxa o seu tapete, trai você, abandona você. Não faça registros de mágoas. Há um livro que, se você não leu, recomendo fortemente, ele não é evangélico. Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, pai da logoterapia. Esse é considerado um dos livros mais influentes nessa geração. Em Busca de Sentido, Viktor Frankl. Esse autor diz assim, a única coisa que ninguém pode tirar de você, porque sobreviveu num campo de concentração, a única coisa que ninguém pode tirar de você é o direito que você tem de fazer as suas escolhas. As pessoas perseguem você, você ora por elas. Elas maldizem você, você bendiz a elas. Elas querem destruir você, você vence-as com golpes de bondade. Então, na vida ministerial, sobretudo, a gente passa por dissabores. Eu sei que vocês devem ser mais crentes do que eu. Talvez nunca passaram por isso. Quem sabe nunca vão passar. Mas se passarem, lembrem-se disso. Não faça
registros de mágoas. Bote o pé na estrada, continue caminhando. Se você ruminar isso, se você ficar reciclando isso na alma, você perde o foco, perde a alegria do ministério. E criar uma ideia romântica de ministério, que nós nunca vamos ter problemas, não é compatível com a realidade. É só olhar a vida de Paulo. Teve um cara que teve mais problema do que Paulo? Mais gente perseguindo, mais gente falando mal, mais gente querendo acabar com a vida dele. Alguém aqui tem dúvida de que ele era um homem de Deus? Fazia um ministério relevante? Terceiro princípio. Dê uma olhadinha comigo no versículo 11. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. E o princípio é este. Se você, na jornada da sua vida, do seu ministério, lembrar-se que num dado momento da sua vida, você foi pesado demais, duro demais, tóxico demais, cáustico demais com alguém, volta lá, peça perdão, construa pontes de reconciliação onde um dia você cavou abismos de mágoas. Eu só consigo entender esse versículo 11 à luz de mais dois textos de Atos. O primeiro deles é Atos 13:13. Esse Marcos foi quem abandonou os missionários Barnabé e Paulo, ou Paulo e Barnabé, em perto da Panfilha. E por que abandonou? A Bíblia não diz. Podemos ter algumas pistas, mas certeza não. 3 pistas possíveis. Ele era muito jovem, pensou que missões fosse turismo. Quando viu que não era, se frustrou, voltou. Segundo, quando eles saíram de Antioquia, da Síria, o líder da caravana não era Saulo, agora Paulo, era Barnabé. O Espírito Santo mandou separar Barnabé e Saulo. Os batistas e presbiterianos estão acostumados com essa palavra. O primeiro nome da lista é o relator da comissão. Então, o relator da comissão era o Barnabé. Paulo era o liderado. Aí, em Pafos, muda o comando. Agora, o Paulo está na liderança. Falei, não. Na liderança do meu primo, eu tenho que ir. Na liderança desse eu vou, não. Eu penso que a razão mais eloquente seria a de Gálatas 4, porque Gálatas 4 nos informa que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia por causa de uma enfermidade física. Que enfermidade física era essa? Ou seja, não consta a Bíblia que Paulo tenha saído de Antioquia da Síria doente, na primeira viagem. Mas consta que ele chegou na Galácia do Sul, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, doente. O que seria isso? Talvez o espinho na carne? Mensageiro de Satanás para lhe esbofetear, para que ele não se ensoberbecesse? No caso, o espinho na carne não foi colocado por Satanás, foi colocado por Deus. Notinha de rodapé. Dizer que toda doença é do diabo não é verdade bíblica. Tem doença que vem de Deus. Ana, mulher de Eucana, está escrito lá, foi Deus quem cerrou a madre dela. Foi Deus quem a deixou estéril. E por que eu sei que o espinho na carne de Paulo não era do diabo, era de Deus? Por causa do propósito. Para ele não se ensoberbecer. Você tem alguma dúvida que o diabo trabalha 24 horas por dia para fazer de você um pavão? Bom, então, dessas 3 possibilidades, eu fico com a terceira. Eu acho que o Marcos deve ter pensado assim, porque perto da Panfilha, onde ele abandonou, era uma região alagadiça, pantanosa, com muita incidência de malária, que dava uma dor de cabeça alucinante, afetando inclusive a visão. E parece-nos que o problema de Paulo tinha a ver com visão, porque os Gálatas disseram assim, se possível, arrancaria os próprios olhos para dá-los a Paulo. Eu acho que o Marco deve ter olhado esse cenário e falei, eu estou muito novo para ficar doente, vou voltar para a casa da minha mãe. Bom,
O segundo texto que eu preciso para interpretar isso aí é Atos 15, 36 a 41. Porque quando termina o concílio de Jerusalém, Paulo procura Barnabé e diz: Barnabé, vamos voltar? Vamos visitar as igrejas que nós plantamos? Barnabé responde: vamos, Paulo, mas só um detalhe. Eu estou com vontade de levar meu primo com a gente. E diz o texto que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé que os dois não puderam caminhar juntos. Eu, quando li esse texto, pastor, tenho vontade de dar risada. Porque o doutor Lucas, que relatou o fato, foi muito econômico nas palavras, né? E usa até palavras polidas, ou tal desavença entre eles. Quando fala tal desavença, o pau quebrou. O pau quebrou. Ô, gente, pastores não devem brigar, não, mas eles brigam. Líderes não devem ter desavença, não, mas eles têm. Então, deixa eu parafrasear a conversa, para ver se melhora um pouco. Acho que foi mais ou menos o seguinte: o Paulo chega para o Barnabé todo animado, com as decisões do concílio de Jerusalém. Barnabé, que benção o concílio, decisão correta, decisão tomada, decisão escrita, decisão comunicada às igrejas. Agora a teologia está boa, vamos voltar. Barnabé disse: vamos, Paulo. Mas deixa eu te falar, Paulo, você está lembrado do meu primo? Mas é claro, né, Barnabé, que eu estou lembrado do seu primo Marcos. Deixa eu te falar, Paulo, estou com vontade de levá-lo com a gente agora. Paulo fechou a cara. E respondeu: comigo ele não vai não, Barnabé. Barnabé deve ter falado: ô, Paulo, deixa eu te falar, ele amadureceu. Comigo ele não vai não, Barnabé. Paulo, deixa eu te falar, ele vai ser uma bênção agora para nós. Ele não vai comigo, Barnabé. Ô, Paulo, você está sendo meio intolerante, varão. Vamos dar uma oportunidade para o rapaz. Comigo ele não vai, Barnabé. Chega, não quero essa conversa mais não. Pronto. Agora, pensa só um pouquinho comigo. Pensa só um pouquinho comigo, se não tivesse um Barnabé na vida do Marcos. Você já foi persona non grata alguma vez? Alguém já disse para você assim: no meu time você não joga? Na minha equipe você não trabalha? Você não serve para trabalhar comigo? Eu não acredito na sua mudança. Você não serve para ser meu parceiro de trabalho. Barnabé pega o Marcos e leva para Chipre. Investe nele. Mais tarde, Pedro o discipula. Marcos vai ser o primeiro evangelista a escrever. O primeiro evangelho a ser escrito não foi Mateus, foi Marcos. Deus usa Paulo, que leva Silas consigo, o ministério dele é abençoado, vocês não precisam de qualquer referência para saber disso. Mas agora Paulo está preso no corredor da morte, esperando o dia da execução, fazendo uma faxina na sua alma. Lembrou do Marcos? Escreveu para Timóteo: meu filho, Timóteo, quando você vier, traz o Marcos aí com você. Ele me é útil para o ministério. Qual o princípio que eu aprendo aqui? Um líder nunca é tão grande como quando ele é humilde. Um líder não perde a sua autoridade espiritual por reconhecer um erro e pedir perdão. Nenhum de nós, irmãos, está preparado para viver ou para morrer, deixando gente ferida na estrada da nossa vida, nos caminhos do nosso ministério. Nós devemos construir pontes de reconciliação, onde um dia nós cavamos abismos de mágoas. Então, só perguntando, faça uma faxina aí, faça uma retrospectiva aí. Quem sabe um dia você foi duro demais com alguém. Pesou a mão demais. Foi duro demais. Machucou alguém. Humilhou alguém. E preste atenção nisso, todo líder corre esse risco. De ter alguém debaixo da nossa autoridade e a gente olha o outro de tamanco alto, do pedestal. Então, se você lembrar que você foi duro demais com alguém, volta lá. Volta lá. Acerta isso. Acerta isso. Outro princípio. Versículo 13. Aliás, vamos para o 14. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Agora é o reverso.
É. Agora a coisa pega. Se você se lembrar, aliás, não tem nem lembrar, você não esquece, né? Quando alguém deliberadamente fizer o mal contra você, tome a decisão de perdoar e entregar essa causa para Deus. Irmãos amados, eu não sei se acontece isso com vocês, brincando mesmo. De repente vocês são mais crentes do que eu, mas de vez em quando eu tomo algum susto. Alguém me puxa na porta da igreja assim, vem cá, estou muito chateado com o senhor. E eu tomo um susto. Falei, o que aconteceu? O senhor está lembrado daquele dia? Falei, qual dia, filho? Aquele dia que o senhor chegou. Estava eu, fulano, Beltrano, Cicrano. O senhor comentou fulano, Beltrano, Cicrano e passou reto. Você já pensou? Ato falho. Lapso de memória. Sei lá por que você não viu, ou se viu nem percebeu. E a pessoa chegou a uma conclusão. Você fez isso o quê? Intencionalmente, de propósito. E fica magoada com você. E se ela nunca procurasse você, você nunca pediria perdão para ela, você não está nem lembrando de nada. Agora, é muito diferente quando alguém pensa, maquina, planeja, urde, orquestra, conspira para prejudicar você. Pensadamente, refletidamente. Como é que você faz? Como é que você reage? Dá o troco? Paga na mesma moeda? Olho por olho? Dente por dente? Pé por pé? Queimadura por queimadura? Bom, gente, crente não faz isso, né? Pastor, muito menos. Ou faz. Ou faz. Talvez você não faça. Mas lá no coração você diz assim, fulano, eu não vou fazer não, mas o seu dia vai chegar. E quando o seu dia chegar, minha vitória vai ter sabor de mel. Essa não é a postura de um crente. Essa não é a postura de um líder. Nosso papel é perdoar. E entregar essa causa para quem? Para Deus. Nós não sabemos fazer isso. Nós não temos senso de justiça. Aliás, tomar isso nas nossas mãos é usurpar uma prerrogativa exclusiva de Deus. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Deus vai tratar dessa pessoa. Quando você cuida da sua piedade, Deus cuida da sua reputação. Mas há um outro princípio no verso 13. Preste atenção nisso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O princípio aqui é este. Por mais difícil que seja a circunstância da sua vida, nunca perca o entusiasmo de estudar a palavra de Deus. Os pergaminhos eram cópias da Bíblia. Paulo tinha todos os motivos do mundo para não querer estudar mais nada. Ele estava numa cela fria, úmida, escura, insalubre, velho, passando frio, doente, abandonado, acusado, condenado. Está marcado para morrer, está no corredor da morte, ainda quer estudar mais. Tem gente que vive a vida inteira e não estuda nada. Vou falar uma palavra pesadíssima aqui. Quem é pastor no auditório? Levanta a mão. Pastor, líder. Ok, maioria. Ok. Quem não gosta de estudar, acho que errou a vocação. Não dá para você ser pastor e não gostar de estudar. Por quê? Porque você só dá o que você recebe. Se você não aprende, você não ensina. Uma das coisas que eu, de vez em quando, gosto de fazer, pastor Heber,
é visitar o gabinete pastoral e olhar a biblioteca do pastor. Tem hora que eu chego, pasmem vocês, na maioria dos casos, eu encontro alguns livros já velhos, amarelados, empoeirados. Som. Isso, ele é sensível. Igual crente. Esse microfone é grande, varão. Ai, meu Deus do céu. E aí, eu fico pensando, falei, meu Deus, ou esse colega é um fenômeno, ou ele está dando uma sopa rala para o povo. É claro que hoje você tem internet, você tem o GPT, que você põe lá, dá um sermão aí, o cara. Cuidado com isso, varão. Cuidado com esse negócio. Antigamente a gente usava o site do senhor. Oh, Jesus amado. Bom, então, o que eu estou querendo dizer com isso? Nós vivemos na geração mais privilegiada da história. Da história. Ô, gente, eu estudei no seminário em 78, 81. Pasmem vocês, eu tinha uma maquininha de escrever chamada Letera 32. Eu achava que era o máximo. Máximo. O meu manual de teologia sistemática não tinha em português ainda. O Luiz Berkoff, só tinha espanhol. Eu fui ver um computador na vida, já era pastor. Era um brutamonte. A primeira impressora que eu via ocupava quase do tamanho desse troço aí. Ó. O primeiro laptop que eu comprei na vida, aliás, comprei usado, que não tinha dinheiro para comprar um novo. Era tão poderoso que tinha 2 gigas. 2 gigas. Hoje, irmãos, nós vivemos no reino milagroso da tecnologia. Você tem Bíblia para criança, para adolescente, para jovem, para casado, para descasado, para líder, para empresário, para empregado. Todo jeito. E o povo parece que está cada vez mais analfabeto da Bíblia. Você chega na igreja e diz, meus irmãos, vamos abrir no livro de Obadias. O cara nem sabe que existe Obadias. Começa lá em Gênesis. Então, me permita uma fala ao seu coração. Estude a Bíblia, mergulhe na Bíblia, more na Bíblia. More na Bíblia. More na Bíblia. Reavive a paixão pelas Escrituras. Eu acho, pastor Hebe, que a maior necessidade da igreja evangélica brasileira foi a ênfase da reforma, a centralidade das Escrituras. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. Então estude a palavra, mergulhe na palavra, respire a palavra, pregue a palavra. Deixa eu caminhar para o final. Dê uma olhadinha, por favor. Dê uma olhadinha, por favor, no versículo 21. Apressa-te a vir antes do inverno. E o princípio aqui é este. Há coisas na vida que ou você faz agora, ou você não vai ter mais chance de fazer. Quando Paulo escreveu o verso 21, é um pós-scriptum, porque já tinha dado o conceito no verso 9. Procura vir ter comigo depressa. A palavra depressa, ela depende do contexto. Pode ser 1 hora, pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode não ser um tempo indeterminado. Então, ele quer clarear para Timóteo o que ele disse no verso 9. Ele diz, meu filho, quando eu disse para você vir depressa, estou querendo dizer, venha antes do inverno. E por que ele disse isso? Porque nos 3 meses de inverno não se navegava com segurança. Segundo, porque se Timóteo esperasse os 3 meses do inverno passarem para ele vir, Paulo está dizendo, não precisa vir não, filho. Eu já terei sido executado. Não adianta mais. Ou seja, ou você vem depressa agora, antes do inverno, ou então cancela a viagem. Oportunidades passam. O que significa isso para nós pastores?
Há coisas que não podem esperar. Eu não sei como é que funciona a sua dinâmica de agenda pastoral, mas eu sempre procurei, por exemplo, você tem uma ovelha, você está sabendo, ela foi para o hospital, isso é prioridade número 1. Você vai visitar. Eu tive um caso muito doloroso de um colega que uma ovelha ligou para ele e disse: pastor, meu avô foi internado hoje, ele está muito aflito e pediu insistentemente para o senhor ir orar com ele. O pastor respondeu: fala para o seu avô que eu não posso ir hoje não, eu tenho algumas coisas para fazer, mas amanhã cedo eu vou lá. Pastor, ele não está bem, ele está muito aflito, eu queria tanto que o senhor fosse orar com ele. Ele falou: hoje eu não vou, amanhã eu vou. Aí, no outro dia cedo, o pastor ligou para a ovelha e falou: e aí, qual o apartamento que ele está? Eu falei: não, pastor, não está em apartamento, não. Ele está na funerária. Ele faleceu essa noite. Tem coisa que não dá para esperar. É aquela conversa, é aquele confronto, é aquela visita, é aquele socorro, é aquela viagem, é aquela oferta. Venha depressa, antes do inverno. Na nossa cultura, nós temos coisas muito engraçadas, para não dizer trágicas. Por exemplo, o lugar que eu mais encontro elogios no mundo é num funeral. A pessoa que mais recebe elogios no mundo é o defunto. E ele não fica feliz ao receber. Nem se levanta do caixão para lhe dar um abraço. E se levantar, você corre também. Então não espere a pessoa morrer para elogiar. Mortos recebem mais flores do que vivos. É outra incoerência nossa. Defunto não aprecia flores. Eu fui num funeral em Vitória e contei 86 coroas de flores. Contrataram um big de um caminhão, desculpa do pleonasmo, para levar as flores, um caminhãozinho bem pequenininho para levar o defunto. E eu fiquei olhando, pensando: meu Deus, para que tanta flor para o defunto? Eu não consigo tirar um botão de rosa a mais? Mas por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? Porque a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Então não espere a pessoa morrer para mandar flores. Venha ter comigo depressa, mas venha antes do inverno. Fechando, me permita o último princípio no verso 18. Eu termino o verso 18 assim: a Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. E o princípio é este: a melhor maneira de você encerrar a sua carreira e fechar as cortinas do seu ministério é dando a Jesus toda a glória devida a Ele. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, porque dEle e por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Nós não estamos construindo monumentos a nós mesmos como Absalão. Nós estamos trabalhando para que o Rei da Glória seja exaltado e conhecido. Que esses princípios breves que Paulo reparte, no contexto que nós percebemos, é um desafio para nós. Um grande desafio. E a minha oração e a minha expectativa é de que esses princípios sejam oportunos e necessários e abençoadores para o seu coração, como são oportunos, necessários e abençoadores para o meu coração. Deus abençoe, meus irmãos. Muito bom estar com vocês.